Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Todo Santo Dia. Um programa de direcionamento emocional e espiritual que visa dar um direcionamento para a sua vida, trajetória. E hoje a gente vai falar sobre uma das coisas mais importantes que existe, que é a sua comunicação, a sua alegria, a sua felicidade, estratégias eficazes para fazer com que você vá para um outro nível e siga um outro rumo muito melhor do que hoje você vive. Você acredita nisso? Acredita mesmo? Então, olha, se você estiver pela TV, já chama a vizinho, o vizinho, o amigo. Se você já estiver ouvindo isso aqui pelo YouTube, já coloca teu comentário, já compartilha, porque hoje nós estamos com uma pessoa muito especial. Uma pessoa que é exatamente referência, autoridade no Brasil desse assunto sobre comunicação. É um estrategista da comunicação eficaz, da comunicação assertiva. É alguém que cuida de grandes nomes. É alguém que cuida da sua voz, da sua comunicação, da sua liderança. É alguém que consegue entrar em momentos da sua vida que às vezes você não sabe lidar, mas vai te ensinar como tirar um tesouro desse momento, fazer desse instante uma oportunidade. É um mentor, enfim, olha, ele vai contar tudo para você. Eu estou aqui com o Ricardo Bois. Que Muito prazer estar com obrigado. você. Olha, que honra, que satisfação ter você aqui. Obrigada por aceitar o convite. Olha, gente, eu já posso deixar ele tomar o programa aqui, ele fica só falando, porque porque tá na praia dele, é comunicação. Olha quem está falando, uma ótima comunicadora. A melhor. Olha, e ele ensina a todos, ele exatamente tem essa arte, já está em você, não só pelos anos de estudo, mas também pela experiência. Uau. Quantos anos, hein, Ricardo? Eu comecei no rádio com 12 anos. 12 anos. 12 aninhos, mas eu não falava muito bem, não. Tinha má dicção, má articulação, desvio de septo, era meio complicadinho nessa época. Uau! Tudo é uma questão de disciplina, acreditar. O que você quer, o que você sonha, o que você tem de ideal, o que te move, o que te constrói para a vida. E aí isso tem que ser claro. E é por isso que eu vejo que hoje trabalhar com crianças é uma das artes mais poderosas que nós deveríamos dar um foco até. Porque se a criança aprender a se comunicar de dentro para fora, não tem como ela não se tornar um adulto muito melhor. E eu me tornei uma criança com muita força para querer realmente melhorar. Aquela coisa da comunicação não ser para mim, não fazia muito sentido para minha cabeça. Essa limitação, no final, ela me movia para ser. Não porque a gente tem que ter o não, mas sim porque nós nos apegamos a um valor, a uma força que está entranhada na gente. Eu costumo dizer, muita gente pergunta assim, Ricardo, você conseguiu vencer pelos nãos que te disseram? Foram muitos nãos. Na verdade, eu venci pelos poucos sims. Uau! Então, você que está vendo, nunca perca a oportunidade de dizer um sim, do coração, é claro, de forma genuína, para alguém. Porque um sim, 2 sims, 3 sims, pode ser capaz de criar essa força tão motora para que você consiga chegar no resultado que você precisa. Isso é verdade. A Gisele Bündchen fala isso. Ela tem uma entrevista que ela diz assim, que ela recebeu muitos nãos, mas ela se agarrou aos sims que ela teve na vida. Exato. E às vezes a pessoa que está aí nos ouvindo acaba se conectando aos nãos, colocando foco naquilo que deu errado, naquilo que não aconteceu. E é muito fácil a gente se afundar, não é, Ricardo? Óbvio. E o nosso cérebro é Sim. propício para o nosso cérebro o negativo. Tem uma coisa que existe uma forma muito técnica para a gente chegar em qualquer situação de solução ou decisão, através do sentido de exclusão. O que eu quero chegar? Se eu perguntar para você, para a pessoa que está assistindo, e falar, qual o seu prato de comida favorito? Aí, de repente, eu viro e falo, olha, eu tenho aqui, eu conheço um pouco do seu cardápio, né? Mas vamos lá. Mas assim, se perguntar para o geral das pessoas, você prefere, vou colocar aqui uns frutos do mar, você prefere uma massa, você prefere uma salada? Carne e batata frita, esse tipo de coisa? feijão. O que todo mundo faz, num geral? Ela coloca essa composição e ela fica, é que eu gosto desse, mas eu também gosto desse. Mas se eu perguntar, qual você não gosta? É verdade.
Muito forte. Porque nós focamos muito mais do que não queremos do que o que queremos. Até tecnicamente é uma estratégia muito inteligente para realmente, quando queremos fazer com que cheguemos num resultado, fazer uma exclusão pelo que não queremos e não pelo que queremos, e depois colocar porcentagem em cima daquilo que você gosta, dentro de duas coisas que faz qualquer comunicação dar certo. O quê? Para a comunicação dar certo, nós só precisamos de duas coisas. Anota. Duas. Uma se chama contexto. Qual é o bendito contexto? Se você não sabe qual é o contexto, qualquer coisa vale pelo que parece. É verdade. Segunda coisa, alinhamento de expectativa. O problema do casamento, dos relacionamentos, dos sócios estão condicionados a justamente isso, ao contexto e ao alinhamento de expectativa. Vou dar um exemplo no alinhamento de expectativa que temos lá em casa. O mais inteligente é quem tem que ceder. E assim, ó, é na situação que tem que ceder. Por exemplo, Essa é boa. mas não é ceder no sentido, tá bom, desculpa, eu estou errado. Não é isso não. É ceder de uma consciência. Se você naquela discussão acredita ser o mais inteligente, você tem que ceder, porque o ignorante jamais vai fazer isso. Ele é ignorante. E se você está esperando que o ignorante ceda, você é o ignorante. Gente, vocês escutaram isso? Anota, voa para anotar isso aí. E lá em casa, Extraordinário. sim, a minha esposa, eu estou percebendo que ultimamente ela anda cedendo mais. Ela tá ficando... Então, Eita! eu comecei a ver que eu tô... Eu vou contar isso pro meu marido hoje mesmo. Você, marido, olha, ouve essa parte aqui do programa. E é muito interessante, porque a vida é nesse aspecto. Às vezes eu estou num momento que eu não tenho discernimento para poder compreender aquilo. Existem duas diferenças básicas numa comunicação também, que é uma palavra chamada maturidade Isso é forte. e a outra se chama discernimento. A maturidade, ela vem de acordo com a experiência e com o tempo correlacionada. A experiência necessita de tempo dedicado sobre aquilo. A maturidade demora um pouquinho mais, mas o discernimento, a minha filha de 8 anos pode ter. O discernimento é realmente aprender de forma racional também, a criar e entender que momento estamos e o porquê estamos. O que está acontecendo? Olha, e Salomão fala isso em Provérbios. Quando ele trata sobre a alegria, a felicidade, sobre o que realmente traz a felicidade para a gente, ele menciona exatamente isso que o Ricardo está falando. Que todos tenham o entendimento, que é esse discernimento. E daí você nos traz de forma muito bela que a minha filhinha de 10, 11 anos, se ela der um significado bom para aquilo que aconteceu, ela está exatamente trabalhando com discernimento. Do que eu não posso exigir maturidade dela, porque é normativo que uma criança de 10, 11 anos, ela não tem a maturidade para aquilo, mas pode ter o discernimento. Olha, que bênção, não parabéns, posso. lindo, lindo. Anota. Porque senão a gente fica cobrando as pessoas Sim. pela uma maturidade. Perfeito. Você está lá com o seu esposo, tocando na esposa, e a gente tem uma discussão. Seja por qual motivo for. Uma coisa interessante, eu estou 16 anos casado. E é com uma argentina. Eu brinco. Aí eu falei, mas ela é gente boa. Não, brincadeira. Agora vou ter o que eu ia falar que não temos, eu vou ter. Que é uma discussão. A gente corta. Nós tivemos 3 brigas sérias em 16 anos. E o que eu percebo com isso? As coisas grandes, o problema grande, não separa. Poderoso. Os pequenininhos São é as que pedrinhas rompem. no sapato. São isso esses mesmo. que incomodam. São esses que geram uma relação muito, muito complicada. Tem uma correlação que é o câncer. Um câncer, primeiro que o teu corpo tem que estar muito propício para receber e administrar e ainda gerar um câncer realmente muito problemático, que pode realmente chegar num momento mais difícil, até mesmo de uma perda de vida. Qual que é o detalhe disso? Só que ele demora a média de 10 a 15 anos para realmente aparecer. O que significa isso na minha visão? A minha visão é que a comunicação na vida das pessoas, ela é praticamente um câncer no negativo, que
se você falou um negocinho aqui pro teu esposa, pro seu amigo, seu filho, quem seja, começa. Depois vai mais um, mais um, mais vai um, crescendo, mais crescendo. um. Aí as pessoas falam assim, não dá mais, porque... Calma, se não dá mais, pode ver que não começou agora. Não foi por isso. Não foi por isso o rompimento. É por um monte de coisas. E agora uma analogia para ficar mais clara ainda, é uma bomba. Quando você explode, eu te contei isso, quando você explode, é porque o pavio ou o botão para acionar essa bomba, que foi dado para alguém, ou alguém o tomou, não é culpa dessa pessoa que apertou ou que acendeu o pavio dessa bomba que estourou. Dificilmente é culpa da pessoa que acionou o pavio. Dificilmente. A bomba, ela é montada aos poucos. No decorrer do seu dia, no decorrer dos anos, dos meses, que é uma coisinha que pega aqui, é uma coisinha que monta aqui. Aí vai guardando, e guardando, entulho. Você que está assistindo, é quem monta a bomba. Olha. Então, de fato, a gente tem que aprender. Nós temos um amigo em comum, um irmão em comum, e eu liguei para ele, que é o Rufino. Eu amo. Um beijo para ele. Beijo, Geraldo. E eu sempre gosto de contar, todo lugar que eu vou, eu gosto de contar isso, porque então é a forma mais simplória de compreender a relação da comunicação de dentro para fora. Eu vou fazer uma pequena passagem, muita gente fala assim na internet, não se importe que as pessoas vão falar de você. Cara, tô nem aí para o que você pensa sobre, vai lá e faça. Minha visão se importe sim. Se importe com as críticas, se importe com os elogios, se importe. A diferença é que você precisa de discernimento para filtrar, lidar com cada uma dessas informações. E o Rufino, um dia eu ligo para ele. Ô, negão. E aí? Aí aquele jeitão, né? Eu liguei para ele, ô, negão. Cara, desculpa estar te ligando direto, mas desculpa se eu estou te incomodando, né? Desculpa te incomodar. E ele, aí demora um pouquinho. É aquele riso, né? E ele vai lá. E ele vira e fala assim, deixa eu dar um toque pra você. Você não tem esse poder, não. Aí eu falei, do que você está falando? É assim mesmo que ele fala. Você não tem o poder de me incomodar, não, legal. Ele falando para mim, ele falou, só eu tenho esse poder. Só eu tenho esse poder. Aquilo, eu desliguei o telefone. Nossa. Eu falei, cara, preciso refletir sobre isso. Aquilo me abarcou. E aquilo eu percebi. O quanto a gente dá poder. É verdade. Eu falei, pro outro. Poder. E essa outro, palavra é muito forte, gente, poder. Os outros, o político, o pastor, médicos, o governante, o vizinho, o papagaio, o tempo, sei lá o quê. Verdade. A gente dá um poder para ele comandar a nossa vida. É verdade. Então quando ele fala, você não tem o poder de me incomodar, só eu tenho. Poxa vida. Tremendo. Precisamos aprender isso. E exercitar. Precisamos. Né? Exercitar todo santo dia. Todo santo dia. E tem uma coisa que você fala, que é o segredo de qualquer negócio na vida. Para ganhar dinheiro, para ter uma vida próspera, para ter um estado que a gente vai falar sobre alegria, para ter a relação de felicidade. Eu falei para tudo. Por que fez tanto sucesso o seu livro? O seu livro fez muito sucesso por um motivo muito simples. Porque você conseguiu sintetizar de uma forma muito simplória o que de fato nós precisamos. E ali você ensina, precisamos ter disciplina todo santo dia. Precisamos amar todo santo dia. Verdade. Precisamos ser responsáveis todo santo dia. Precisamos ser criança todo santo dia. Precisamos simplesmente viver a vida todo santo dia. Então não tem percalços, não tem problemas? Claro que tem. Se não tem. Óbvio que tem. A gente não está falando de filme de Hollywood, não. Não, aí as pessoas pegam, por exemplo, e falam assim, pode perguntar, gente, para todo mundo, não, por favor, não é uma questão de religiosidade, tá? Não. Mas todo mundo que se aproxima de Deus e pensa que a sua vida vai ficar mais fácil, não vai não. Não vai não. Eu sei que muita gente não fala isso, mas é de fato. Sim.
Até porque se eu digo, Senhor, me dai paciência, aí ele vai te dar várias dificuldades para você treinar exatamente essa paciência. Exato. Senhor, me dá força, ele vai dar um monte de problema para fortalecer os teus músculos. E é isso. Só que aí você tem uma contrapartida Isso. que é É diferente. linda. Uhum. É diferente passar pelo percalço com ele. Nossa, é verdade. É diferente. É uma coisa que emana dentro de você de uma força tremenda Até me arrepia aqui todinha. de que você tem a capacidade de conseguir. É uma energia que toda mãe, pai também, mas toda mãe, uma boa mãe de alma, e eu falo boa mãe de alma também, porque tem mães que as pessoas confundem, que pensam que tem que parir. Não precisa parir para essa relação de ser mãe. Nessa é a minha visão, tá? Nesse contexto que eu vou trazer. Simplesmente, ela faz qualquer coisa por um filho. Ela se desdobra. Sim. É uma força que emana. É uma coisa incrível. Incrível. Ela dá a própria vida dela pelo filho, por amor, aquele amor incondicional, Exato. aquele amor. Ela coloca aquela criança em primeiro lugar. É um amor que Exato. só quem é mãe sabe, é muito forte. E aí eu chego nessa composição. Se faz tudo isso, quando você está com Deus, É forte agora. você se sente protegido, como se realmente estivesse sendo cuidado. Não é que vai ser fácil. Mas dentro disso entra o nosso assunto. Felicidade versus Alegria. alegria. Uau. Tema que eu amo falar. Inclusive eu quero ouvir o que você tem a dizer, porque aqui no meu livro, inclusive, no Espiritualidade, eu coloco 3 grandes mentiras sobre a felicidade. Mas eu quero ouvir Uau, isso. eu quero Vou ouvir te contar agora. uma só, contar uma Uma para só. vocês que estão ouvindo aí. Uma que eu conto que é muito forte, que é uma mentira que eu vivi durante muitos anos e a maioria das pessoas que estão nos ouvindo vivem, é que você só vai ser feliz quando você tiver alguma coisa que você não tem hoje. Daí você fica naquela luta para ter isso, ter isso, acreditando que a tua felicidade está naquilo lá que falam que você precisa ter para você ser feliz. Aí, já dando spoiler da segunda mentira, dizem assim, você tem que manter aquilo lá. Aí você conquista um cargo, uma posição de sucesso, só que agora você tem que manter. E daí dá um peso medonho, porque olha só, é difícil você chegar lá, mas se manter lá também é, porque a vida é cíclica. E daí você lá, no teu sonho, você entra na tua tristeza. Aí eu não vou contar a terceira não, porque eu quero ouvir agora sobre ele, que é exatamente o nosso tema, mas a gente já entrou no tema, você viu, a gente Faz já está parte de alegrando o tudo seu isso. coração, exatamente. E você é o homem da comunicação, você Obrigado. treina celebridades, você treina homens comuns, extraordinários, você treina pessoas. E você faz de forma profissional e técnica, mas você extrai de cada um aquilo que existe de mais bonito, que é por meio de estratégias, por meio de um método. E para nós sermos felizes, eu entendo que é um estado de espírito, a própria alegria, a Bíblia traz muito a alegria. E o pessoal confunde muito felicidade com alegria. É. Então, existe diferença? Não existe? Como que você pode trazer para a gente, para quem está nos ouvindo, de uma forma simples e que a gente possa viver? Perfeito. Porque uma vez eu fui entrevistada por Ana Paula Padrão, quando o meu livro logo foi lançado, e ela falou assim, mas você é feliz todo santo dia e tal, você é alegre todo santo dia, E daí eu falei exatamente que é um estado de espírito. Muito que bem. na verdade não significa que tudo está indo bem. Significa que eu Perfeito. decidi, eu escolhi ser feliz, ter esse estado de alegria. E daí eu queria saber de você, essas diferenças, como que faz para sentir assim, o que você orienta, porque é o que a gente busca. Quem que busca ser triste? O Rufino tem já trazendo ele de novo, né? Ele tem que estar no programa, né? Ele tem Porque que ele está vir no trazendo o programa, tempo tem que vir inteiro no aqui, programa. né? Ele falava assim para mim, ninguém acorda de manhã para ser triste.
Eu não acredito que ninguém levanta verdade. de manhã e diz assim, Deus, manda Hoje eu problema vou ser pra mim. triste. E é verdade. É verdade, ele tem razão. Uma coisa que, durante muito tempo, eu confundi a diferença de um para o outro. E eu fiz uma pergunta. Qual é o oposto de felicidade? E adivinha? Eu falei, tristeza? Depois perguntei, tá, mas qual que é o oposto de tristeza? Felicidade. E qual é o oposto de alegria? Tentei colocar umas palavras, mas vi que não encaixava. Eu vi que eu estava forçando a barra para ter um oposto. E não tinha. Ali eu entendi uma diferença chamada estado e momento. Todas nossas emoções, felicidade, tristeza, raiva, angústia, todos esses sentimentos, eles são momentos. A alegria é um estado. Essa relação de que você fala tem todo sentido. No caso que você falou do Rufino, ele acorda todos os dias e nós acordamos todos os dias com um estado de alegria. Amém. Nós queremos uma vida alegre. Sim. Isso não significa sem problemas, sem fardos, sem atribulações. Ao contrário, eles que dão a nota, o sabor e também o merecimento. Acredito de verdade que todos, até tem as 3 cruzes lá, que fala o seguinte, Jesus é o centro. Um não acredita, mas um deles fala para lembrar dele quando ele chegar no céu. E ele vira e fala o seguinte, você estará ainda hoje no paraíso. Mas ele não fala reino. Ele não fala reino. O que significa que todos podem ir, até pessoas que cometeram pecados e erros, e que não foi talvez uma boa pessoa, mas ainda com uma chance de ir para o paraíso, se redimir e estiver na sua fé. Agora, permanecer e pertencer ao reino é por merecimento. E eu acredito que o estado de alegria, ele é basicamente isso. Ele é uma estrutura que te dá, é seu, é de todos nós. Uma pessoa depressiva, Uau. ela quando ela está muito depressiva mesmo, num estado mais complicado, ela nunca fala que está triste, ela não fala que está falta de alegria, ela fala que está com vazio. Quando há vazio, há falta de alegria. Porque eu sempre cito um exemplo que é triste, mas ele deixa claro. O ator americano Robin Williams, que infelizmente tirou sua própria vida, e o Ken Weavers, que perdeu sua irmã para leucemia e depois doou todo esse dinheiro que ele ganhou nos filmes, inclusive no Matrix na época. Sim. O Ken Weavers, você não vê ele sorrindo, brincando, ele é quieto, fechado, introspectivo. Sim. Mas você olha para ele, tem uma energia nele. Tem. O estado de alegria dele é alto. Enquanto o Robin Williams sempre sorria, brincava, era divertido, mas o estado de alegria dele era baixo. Portanto, o que eu vou pedir agora, e eu vou pedir permissão para falar com as pessoas, seja quem for que você conheça ou até mesmo você, que de alguma forma, no seu coração, você está sentindo mais vazio do que tristeza, por exemplo, mais vazio do que qualquer felicidade, eu vou pedir para você agora alimentar não momentos apenas de felicidade, mas você cultivar e interiorizar suas raízes para habilitar seu estado de alegria. A comunicação é de dentro para fora. Eu escrevi uma frase. Primeiro você precisa saber quem você é para descobrir quem você pode ser. E saber quem você é, suas fragilidades, suas forças. Você precisa saber quem você é. E está tudo bem descobrir quem você pode ser. E vá lá e seja. Mas antes saiba quem você é, para não ter problema de romper o seu estado de alegria. Muitas pessoas pensam que eu falo de oratória apenas. Eu falo de oratória, arquétipos, estruturação de comunicação, conflitos, marcas, marketing, vendas. Eu falo de 5 áreas: relacionamento, desenvolvimento humano, falo de vendas e negociações, apresentações e networking. Eu falo de tudo isso, mas eu prometo para você, não existe nada que consiga fazer isso funcionar se não houver a comunicação. E a comunicação está no estado de alegria.
Ela está no estado. Se eu tirar essa parte da minha Meu mão, o que Deus. acontece? Os outros caem, não vão ter Isso que você está falando funcionalidade. é tão forte, porque na palavra de Deus, o inimigo, o que ele quer não é seu dinheiro, não é seu cargo, não é nada disso. Ele quer roubar a tua alegria. Viu? Se ele roubar a tua alegria, Acabou. ele acabou. E nem é tua felicidade, porque felicidade é momento. É, E é tá muito tudo bem. forte Sabe quem isso. que eu aprendi sobre felicidade? Felicidade e tristeza de verdade, que é momento? Eu olhei para minhas filhas. Eu olhei para minha filhinha de 2 anos e olho também, sabe para quê? Para os animais. Ah, os animais, sim. Vou dar um exemplo de cachorro, por exemplo, né? Eu tenho um Rick. Um cachorro, você briga com ele, É. você chama a atenção dele, fica brava de fato, Ele tá e ele volta sorrindo para Ai, você. Sim. Minha filha, a de 2 anos, a de 8 também, mas a de 2 anos é claro. Ela tá brava, não, não. Aí de repente, dá assim ó, 3 segundos. Aí eu falo, caramba, parece que é uma pessoa que tem bipolaridade, né? Mas não. A criança a criança de fato vive estado de alegria. Mas ela também sabe diversificar e se adaptar no momento de tristeza, no momento de angústia, no momento de felicidade. Não se apega a ele. Não se apega. Você falou não tudo, se é apega. chave. Anota aí. Não se Apego, apega. não se apega. E sabe qual E tem que a flexibilidade, a resiliência. E qual que é a mágica disso? A mágica de todas é que nós paramos de perder a natureza. Quando a Bíblia fala sobre a questão de que a criança é a salvação, minha interpretação não é a criança em si, a criança, o bebê. Sim, Para mim, é essa criança sim. no seu estado. Que mora em todos nós. Perdemos. Nós somos muito infelizes na vida, porque estamos totalmente motivados a sermos felizes em algo, É verdade. Isso é a forte, sermos gente. Escuta tristes isso. em algo. Poxa vida, casamentos terminando, e quando você pergunta por que o casamento terminou, você fica de cara com a situação. Sim. Terminou por... porque não me acompanhou, ou porque não dividiu o copo comigo. Peraí, como assim? Você vai pegar um momento, e esse momento define, Toda uma sei trajetória. lá, minha esposa briga comigo por Uma causa de uma vida. coisa, eu brigo com a minha esposa por causa de uma coisa. 16 anos, assim, tipo, nada. Veja os casamentos, do nada. Casamentos de 20 anos, agora aquela pessoa é a pior pessoa do planeta e do universo. Sabe o que eu sempre digo? As pessoas sabem muito dizer quais são os seus... No caso, falo assim, né? Eu sei qual é, esse aqui é meu direito é esse, meu direito é esse, meu direito é esse. E agora vai uma dica. Os deveres. Essa é uma dica. Se você contar na palma das suas 2 mãos os seus direitos, acredita em mim, os deveres têm que ser iguais. Se você falar para mim que só tem 2 deveres e 10 direitos, tem coisa errada. A balança, a conta matemática não está fechando. Não vai. É que nem aquela corda, né? Aquela corda não, aquela roda que não vai conseguir girar, porque tá com os furinhos aí. Tem que estar equilibrado os direitos e os deveres para Exato. conseguir caminhar. E a gente precisa aprender a uma comunicação mais justa, estratégica. Aí fala assim, cara, mas e negócios? Eu costumo falar, e algumas pessoas não gostam disso, porque eu trabalho com muitos líderes, com pessoas grandes de negócios e com marcas que querem Sim. vender. Sim. Então eu entendo, sou contratado para que ela venda mais. E aí quando eu falo isso que eu vou falar, parece quase que uma ofensa. Sim. Eu falo, você quer ser uma pessoa muito influenciadora, muito poderosa em realmente conseguir entrar na mente do outro e conseguir realmente levar a sua mensagem? Primeiro você vai precisar fazer isso em casa. Muito simples. Uma Engole empresa essa. tem que fazer isso com os funcionários. Sim. Eu vejo empresas vendendo prosperidade, eu vejo empresas vendendo produtos ou serviços maravilhosos, mas os funcionários não têm gosto de trabalhar lá. Vendem uma questão de harmonia e não existe harmonia nenhuma no negócio. É uma incongruência. Isso tudo. E eu falo isso o tempo inteiro sobre a congruência. A felicidade, a alegria, esse estado de alegria, ela está totalmente conectada com a sua congruência no pensar, no agir, Exato. no fazer, no comportamento. Porque o que adianta você falar se você não vive? Você não vai se conectar com essa energia, Sim. porque você precisa estar com essa congruência. É claro. E as pessoas percebem. Como você falou, as pessoas percebem. E no final voltamos lá no começo, na verdade, esse agora, volta lá no começo.
focamos no negativo, muito mais, muito mais. Aí fala, nossa, me lembro quando nós éramos assim, me lembro quando a gente foi viajar. A maioria dos casais utilizam-se da viagem, do lazer, para recuperar, ou pelo menos para acreditar que o casamento é bom e bem feito. Na verdade, porque ela está querendo momentos de felicidade, mas esqueceu de viver o estado de alegria. O estado de alegria nem sempre é o melhor restaurante. Às vezes é só um abraço. Sim. Às vezes é um carinho. Aconteceu uma coisa que eu fiz, assim, foi de coração. Que a minha sogra está aqui no Brasil e era aniversário dela. Eu estou numa loucura e eu mandei um café da manhã para minha sogra. Que legal, lá em casa. ela amou, hein? E ela chegou e falou assim para minha esposa, você fez isso? Eu, não foi o Hit, né, que o meu apelido é Hit em casa. Foi o Hit. Aí ela falou assim, sério? E minha esposa mandou um áudio tão bonito, me agradecendo. Aquilo foi levar ela para o lugar mais lindo do mundo. Aquilo foi dar o melhor presente do mundo. Às vezes a gente esquece que modelar e estruturar o estado de alegria é inevitável a felicidade ser prazerosa. No assunto que nós estávamos, me fez lembrar de uma coisa. Oba, quero ver. As pessoas têm uma situação que isso agora é comum. Eu já fiz isso, acredito que você Sim. também, acredito que você em casa deve ter feito ou visto pelo menos alguém fazer. Chega num restaurante, onde for, e a gente começa a tirar fotos de uma comida. Ou tem um show. Já fiz. Você também, começa né? a fazer o show, você começa a ficar assim no show inteiro. Numa palestra, numa reunião. Mas é o tempo todo, não estou falando de um estado, de um não, momento. aí não, o tempo todo de um não, né, momento. gente? O tempo todo ali, tirando foto, parará e tudo mais. Você sabe o que acontece? A gente está esquecendo de viver a felicidade da comunicação interna. Aquela que não vai estar registrada. Realmente, às vezes algumas coisas a gente perde, mas fica guardada numa memória que é incrível. Repara quantas coisas a gente esquece de que nós filmamos, de que nós tiramos foto. Mas tem outros momentos em que você fez alguém, ou alguém te fez sentir algo que você não consegue esquecer daquela pessoa e daquele momento. Quantas vezes a gente estava aqui conversando nos bastidores, trocamos Sim. várias ideias, e a gente começou a ver quantos amigos em comum, Verdade. quantas pessoas bacanas, e aquela troca e tudo mais. Porque de alguma forma aquela pessoa nos remete, nos traz uma emoção e uma energia que é positiva. E isso transcende. A comunicação do networking, por exemplo, para fazer network, para se relacionar com as pessoas, está muito somente no momento. Nós precisamos criar estados de comunicação de networking. Ao ponto de você fazer parte de uma história. Entrar de você... no coração. Exato. E para isso, você vai ter que se importar. Sim. E tem uma coisa que eu gostaria de deixar que é um ensinamento muito simples. Para todos nós, aprenda a escutar com os olhos. Parece Deus. estranho, né? Escreve aí, escutar com os olhos. Aprenda a escutar com os olhos. Por quê? Isso daqui, ó. Escutar com os olhos. Você está falando aí, Sim, não, vai seria? falando aí, não, vai falando aí que eu estou te ouvindo. Eu tô falando. Mas se for só pelo não, ouvido, é eu tô te ouvindo. verdade. Eu não preciso te olhar. Não gostei não disso aí. Eu gosto de ter que olhar também. Escutar com os olhos. Vamos bater palma? É verdade, porque eu não gosto. Não. Olha, tanto que se alguém começa a fazer isso que você está fazendo, eu paro de falar. Aí a pessoa acaba tendo que olhar para mim. Mas já aconteceu mesmo, Ricardo. Sim, porque eu a pessoa vejo... começa a olhar e eu tô falando. Aí, sabe o que eu falo? Eu fico quieta, eu paro. Aí a pessoa, aconteceu alguma coisa? Eu fiz, não. Eu só tô esperando você concluir, pode ficar à vontade. Eu sou educada. Eu sou educada. E é isso. Isso é muito legal que você tá falando. A comunicação para vender, para se relacionar. Olha que legal, lembra que eu falei dos 5? Ó, Lembro. sabe isso aqui? O dedo menor, esse dedinho, ele é o mais flexível que você vai ter, ó. Ó, não chegam lá atrás, verdade. ó. Esse daqui, olha aqui o tanto que ele dobra. Faz aí em casa, tá? ó. Só que esse daqui é o relacionamento. Por isso ele é o menor. Ele é o relacionamento. Por isso que você conta na palma da mão, tal, aquela coisa Sim. de quantos amigos verdadeiros você tem e tudo mais. Na onde está a minha aliança aqui no caso, é o desenvolvimento pessoal. As pessoas pensam que o casamento são duas pessoas. Não se trata de uma só. Por isso existe um equívoco no relacionamento entre pessoas de você querer mudar o outro. Não, você se ajusta, até se muda se for necessário, para poder reverberar no outro. Uau. Nunca você pode pedir para o outro mudar, para o outro se ajustar. Isso tem que ser por conta dele. Você tem que fazer a mudança em você. Por exemplo,
Eu tô com amigos que falam muito alto. Só dando um exemplo. Sim. Falam alto. Mas eu tô falando de... Italiano tem... meu pai era assim, gente. Não, mas quando eu tô falando alto, não é falar com emoção. Sim. Eu tô falando de gente que grita. Que grita, esse aí. Mas é todo o tempo, uma linha tom, né? Um do tom. Tipo, fala feliz muito gritando, ruim. fala triste gritando. Bom, o que acontece? Eu tô no meio da conversa e começo a falar baixo. Eita, que poderoso. Anota aí, gente, então, anota. Eu faço isso. Ricardo, tô num evento, fico aí rouco. Como que faz para não ficar rouco? Se estiver pegando fogo em algum lugar, todo mundo é aconselhado a se arrastar ao chão, por conta da densidade, então a fumaça não chega até o chão. A voz é a mesma coisa, a frequência. Então, tem muito barulho, fala mais baixo. Sabia que se você falar mais baixo, a pessoa ouve mais do que se você gritar no barulho? É mesmo, isso eu nunca fiz, não, essa experiência. É muito legal. Não. Fale isso vai baixo. Ser legal. Fale baixo. E você vai ver. Mas que daí tem a pessoa projetar. tem que estar olhando, porque quando a gente está nessas festas com muito barulho, a gente acaba indo lá na orelhinha da pessoa. E aí como que você vai na orelha da pessoa? Então, não sei o que. Não precisa. Entendeu? Então ele vai ler ao meu lado. Outra coisa, quer ver? Tô numa live. Tô aqui na live. Sim, acontece, mas tem porque barulho. eu faço live todo dia, Mas tem barulho. Sim. Tem muito barulho, tem muito barulho. Então, gente, não sei. Mas você tá com o fone, você tá falando aqui, ele tá capturando. Hoje o telefone tem uma tecnologia interessante que faz com que corte o ruído. Não precisa gritar. Fala baixo, fala com projeção. Uau! Tá? Projeção é diferente de volume. Isso é tudo, gente. Isso Entendeu? é pra mim, adoro isso. É diferente de volume. Projeção. Por exemplo, emoção, você pode dar emoção no tom baixo. Todo mundo pensa que tem que ter emoção no tom alto. E como é que faz? Eu faço aqueles treinamentos que eu saio do treinamento aqui rouca, porque tem que colocar agora. Então, tem que ser por um momento específico. E a projeção tem que estar no tempo de respiração correta. Por exemplo, se eu chegasse aqui, vou até afastar um pouquinho. Aí eu tô aqui empolgado, sabe? Sim. Gente, seguinte, estou muito empolgado, o jogo é esse, agora eu vou continuar empolgado, com energia, mas eu vou baixando meu volume, estou baixando cada vez mais, e vai baixando, mas a energia continua, mas eu estou falando baixo, eu baixei totalmente o meu volume está baixo, mas você está comigo ou não está? É isso que eu quero dizer, cada vez mais baixo e mais baixo vai ficando, mas você vai me ouvindo, mas ainda a energia existe na minha projeção. O que eu quis mostrar, de forma simplória, é que você, principalmente com o microfone, não precisa gritar. O que pode ser feito é expressar essa emoção. Por exemplo, expressa ela. Mas você não precisa falar para você assim. Quer ver um exemplo? Sim. Eu adoro esse exemplo porque ele tangibiliza bastante. Que é o te amo. Sim. Se chegar para alguém e dizer assim, eu quero dizer para que todos ouçam, eu te amo! Olha que lindo, né? E aí, só que quando você está com a pessoa perto e você tentar expressar esse amor com muito ênfase, com muita empolgação e gritar que você ama ela ou ele, o que vai acontecer? Uou, não sei gritar, não sou surdo, surda. Sabe como a gente fala quando a gente ama alguém de fato? Qual é o sentimento que está? Está lá num tom bem baixinho, que fala assim, ei, sabia que eu te amo muito? Ai, que lindo, você é especial para mim. É verdade. A gente fala assim. Ai, que criança. Ai, minha filha. Assim, meu, é baixinho. É verdade. É baixo. Sim. Então, você viu? Ué, como que uma expressão tão linda de amor, ela é no tom baixo? A outra é motivacional. E essa mais baixa, ela tem uma expressão muito mais de conexão interna, de uma emoção muito mais profunda. As pessoas, não estou falando que todo mundo tem que falar baixinho, não é disso que eu estou falando. Sim. O que eu estou falando é que é o seguinte, para quem é líder hoje, em empresa, quem tem negócios, eu fiz uma frase, o líder que grita não lidera. Todo mundo que impõe algo, imposição. Quando você impõe a sua opinião, você deixa de liderar. Impor, você tira essa liberdade. Entender como se ajustar à percepção. Percepção, pertencimento e empoderamento, é o meu método. Que você pode ajustar o que está no cérebro daquela pessoa primeiro com uma pergunta. Fazer ela parar de pensar em qualquer outra coisa. Primeiro. Depois pertencimento. Fazer ela pertencer à sua história e você a dela. Por último, empoderamento. É você entregar como ela realiza aquilo. Imagina você chegar em qualquer conversa que você está preocupada com uma situação ou querendo sair dali e de repente, pum, você fica aqui agora centrada porque te fez uma pergunta interessante.
Depois, pertencimento, você está na história. Uau, continua, quero ouvir. E por último, um como. E ainda te traz uma lição de como você executa aquilo. E agora vai uma dica extra que é muito boa. Nossa, quando forte você isso. for fazer qualquer crítica para alguém, você tem que ter a solução na sequência. Se você não tem a solução daquele problema, não fala nada. As pessoas têm muito disso. Andresa, olha, Andresa, não gostei muito daquilo que você fez. Aí você, tá, mas o que eu deveria ter feito? Não sei. Mas eu só Só não não gostei. gostei. Ué, não faz sentido. Não, nenhum. Então fica quieta. Esse é um problema, então tá com você, pelo jeito. É verdade. Entendeu? É um Muito problema que você legal precisa isso. extrair. Então, tudo que eu vou falar, se eu for falar alguma coisa para minhas filhas, para minha esposa, para meus amigos, ou até mesmo para mim, eu tenho que ter uma resposta. Você tá junto com a solução, com a resposta, até para dar um direcionamento. É óbvio. Senão, Porque gente, senão eu vou deixar a fica pessoa só- mais confusa? Sim, mas na dúvida ainda, pelo menos do outro jeito ela fez na essência. Imagina minha filha falar, pai, isso aqui é Sim. certo ou errado? Filha, tem a menor ideia, escolhe um aí. Não. Ou chegar, por exemplo, ela está fazendo alguma coisa e falar, filha, não é assim que se faz não. Tá, pai, qual é o jeito? Tem a menor ideia. Ah, tá, deixei agora ela. Existe, para finalizar essa parte, com uma participação bem especial, eu tenho duas coisas que regem minha vida. Tem várias, mas elas ramificam Quais daqui. são? Estamos já aqui. Primeira coisa, verdade absoluta, porém com estratégia. Uau, isso é forte também, porque não adianta você ser verdadeiro, mas ser verdadeiro para quê? Você tem que estar diante de uma intenção, um Exato. propósito, um objetivo, porque isso é que Deus colocou para gente. Ele colocou um propósito em cada um de nós. Você tem a comunicação assertiva, o perfeito. treinamento. Então você tem que ser verdadeiro e com um objetivo para você alcançar. E tem que ser, porque senão eu chego, não gostei, não sei o que, acabou. Ó, tem que te contar um negócio, fulano de tal falou tal coisa. Poxa vida. Nossa, eu dá não um tenho, balde de água fria. eu, assim. eu tenho a verdade, eu não tenho duas caras, aquela coisa toda, eu falo o que eu penso Sim. mesmo e tal. Cuidado, falar o que pensa é literalmente uma estrutura egocentrista sem perceber. Cuidado para, eu escrevi uma frase, cuidado para não confundir o que você pensa, tá, com a relação do seu ego. Porque ele está muito, é uma linha muito tênue. Ó, estou falando o que eu penso, porque eu sou verdadeiro. Está uma linha muito tênue com o que eu penso, no sentido falo o que eu quero, com relacionado ao que na verdade é egocêntrico e não de verdade que vai transformar. Verdade absoluta, porém com estratégia. E o último, que para mim é o problema da humanidade. Ah, eu quero saber. É o problema da Ixi. humanidade. Começa tudo no Jardim do Éden. Quando Eva come o fruto proibido, Um coloca a culpa no outro, né? já viu como você entendeu? Já. De repente, então, se é perguntado, né? Aí Adão vai lá e come também. Sim. Deus questiona. Na verdade, na Bíblia, Deus não questiona. Deus pergunta onde você está. Né? Cadê você, Adão? Onde você estava? Pode ver que Deus não condena isso. Sim. Mas o que Deus deixa claro é, tudo bem, mas o que é intolerável, na minha opinião, foi o quê? O deslocamento da responsabilidade. Isso é muito, muito, É um mal da humanidade. muito poderoso. Sim. Imagina se eu, você e todo mundo que está assistindo Nossa. começasse a ser responsável pelos seus atos. Ia mudar o mundo. E a mais humanidade. ainda, e se não pegasse responsabilidade que não te pertence? Perfeito também. Eu não tenho que ficar pegando responsabilidade que não me pertence. Lógico que Isso aqui não é não. problema meu. Sim. Eu posso estar do seu Pode lado. ajudar, tá do seu lado, mas não pegar. O que ele tá dizendo é pegar para Exato. você. Porque senão é aquela história até que você estava contando do casulo, a historinha que Ah, cabe é aqui. verdade. Que é uma historinha que ele estava contando nos bastidores, o Ricardo. Exatamente sobre isso, mas eu vou deixar ele contar. Mas, resumindo, se você estraga o processo de uma pessoa, você pensa que está ajudando, mas Não você tá. está prejudicando. Por quê? Porque todos os processos humanos, inclusive o da dor, o do sofrimento, é para que a pessoa saia mais forte e que ela consiga enfrentar a próxima jornada. É que nem um joguinho. Vamos dizer, está na primeira fase, segunda, terceira. Se minha filha está lá, ela tem um sonho de ir para a terceira fase. Mas daí eu pego, eu sei passar para a terceira fase, me dá aqui, Liz, me dá que eu faço. Aí eu faço. E entrego para ela. Ela não vai passar da terceira para a quarta. Por quê? Porque ela tinha que ter passado por aquela anterior, da segunda para a terceira, para poder na terceira passar para a quarta, e assim sucessivamente. E daí eu acho que cabe aquela história, hein? Do casulo que você contou. O que, é que você acha? Eu vou contar lá, bem Oba. curtinha, resumida. Tá, combinado. O que acontece que eu estava contando é que é o seguinte, era um menininho que viu, chegou da escola, ele olha na árvore e vê ali um
casulo. Sim. E uma borboleta tentando sair dele. Você vê que ela está se forçando, sai um pouquinho dela ali para fora. Então, ele é chamado para fazer suas tarefas e até para comer. Quando ele volta, ele continua com o casulo intacto e a borboleta, todavia, não se transformou e saiu do casulo. Vai dormir. Outro dia, antes de ir para a escola, ele olha e a borboleta ainda está lá no casulo. Volta da escola e continua. Pede para o pai e para a mãe poder ajudar para que o casulo possa ser aberto ou ajudar a borboleta a sair. Eles dizem que não, que tem que ser assim mesmo, é a natureza. Ao passar mais de 2 dias e a criança insistindo muito aos prantos e com aquela situação, pai, mãe, mas não tem que ajudar? Não ensinam que nós temos que ajudar? E aí, de repente, o pai vai lá com um pequeno estilete, corta um pedacinho do casulo. A borboleta sai e cai ao chão. Uau. Moral da Entenderam? história qual é? Nunca voou. Ela precisava daquilo. aquela Pra força que ela estava fazendo era fortalecer as suas asas. Exatamente. E muitas pessoas em nossas vidas, e até nós mesmos, dizemos o seguinte, essa é para você que está me assistindo agora. Isso. Às vezes a gente fala, fulano não me ajudou, ciclano não me ajudou, essa pessoa não é meu parceiro, não é minha parceira, não é meu amigo. Na verdade, o fato dessa pessoa, de alguma forma, não ter ajudado, existem situações realmente que não ajudam. Sim. Mas existem muitas outras que, na verdade, fazia parte do processo ideal para você fortalecer suas asas. E talvez você só não esteja voando todavia como deveria, porque você não respeitou o processo de lapidar, de estruturar as suas asas. Eu falei para você, Deus, vamos colocar Jesus, 40, olha, vamos pensar, 40 dias no deserto já é bastante, correto? Muito, bastante. Mas ele demorou 30 anos para se preparar. 30 anos para se preparar. Aí a pessoa, por exemplo, não dá mais, já tentei de tudo. Aí quanto tempo você está tentando? Faz 3 semanas já que eu estou fazendo. Eu ia dizer 1 ano, mas 3 semanas aí é demais. E o pior é que é isso mesmo. Tem muito isso. É. Eu acredito que existem 3 processos básicos de entrega de conteúdo, porque tem isso também. A pessoa escreve, ela chegou a ler o teu livro, ela leu o teu livro, leu 12 páginas do seu livro, e ela fala o seguinte, vou ensinar a você exatamente isso aqui, que é o que você mostra no livro inteiro. Que tem um contexto, tem um contexto gigantesco de anos para algumas páginas. Sim. Mas ela leu 12 páginas, ela pode ensinar. Aí você fala, Ricardo, então você acredita que as pessoas não podem ensinar? Porque, de fato, o que eu sei agora pode ser realmente muito para alguém que viveu, ou que está vivendo o que eu vivia anos atrás. Isso é importante, eu entendo isso. Mas vamos separar em 3 categorias? Eu vou estruturar isso para ficar didático. O coach. O coach, ele tem que gerar uma reflexão no indivíduo. Sim. Mas ele não precisa saber tecnicamente daquilo. E não precisa também ter vivido na pele aquela situação da pessoa Ele que não ela é está mentor, fazendo. ele é o coach. Ele é o coach. O outro é o consultor e a consultora. O consultor e a consultora tem que saber tecnicamente daquilo, mas não precisa ter vivido na pele. Sim. O mentor e a mentora precisa É forte, sim. literalmente saber tecnicamente daquilo, mas também precisa ter vivido na pele. Precisa ter passado pela jornada. E muitas pessoas estão se vendendo agora no mercado como se fossem mentores. Verdade. Mas, todavia, estão cortando o seu casulo. É e não verdade. percebem que esse mal nem está sendo tão grande quanto que ele pensa que é para o outro. Pode estar sendo grande para o outro, mas está sendo muito grande para ele. Porque ele mesmo está podando um processo que é necessário. É verdade. Sabe o que está acontecendo com as pessoas? E eu falo do coração apertado e ao mesmo tempo aberto, tudo junto. Muitas pessoas não são bonsais. O bonsai, ele fica dentro de uma estrutura, e o que faz ele ser pequeno é que as raízes respeitam aquele espaço. E existem muitas pessoas que não são bonsai. Eu estou convidando essas pessoas a não só verem como bonito e entenderam que a vida é assim, de ficar podando, e ele pequenininho, que bonito. Mas se você não é um bonsai, você precisa trocar talvez não para um terreno vasto, gigante, mas precisa ir para talvez um vaso maior. Só para você entender que eu não estou brincando, que é de verdade. Faça um teste, um vaso maior, um pouquinho maior daquele que você está. Veja suas raízes agora crescendo mais e você ficando mais forte. Passa para outro vaso maior ainda. Depois passa por um terreno inteiro. E descubra. Nossa.
E eu vejo que muitas pessoas podem pensar, pô, mas Ricardo, você não é de comunicação, ensina as pessoas a se comunicarem melhor? Sim, mas é de dentro para fora. É de dentro para fora. Tem que ter verdade. Tem que ser de dentro. Tem que ser de verdade. Tem que ser na essência. Tem que ser. Tem que ser o ser. Exato. Não parecer ser. Porque quando você é de verdade, você conecta da forma mais linda, da forma mais profunda. E as tuas raízes criam algo que eu vejo na própria árvore, Ricardo. A árvore, ela é silenciosa. Ela não precisa gritar para dar os frutos que ela dá. A árvore simplesmente gera aqueles frutos maravilhosos no silêncio, a partir do momento que ela se permite ser o que ela é. Não precisa gritar, não precisa falar, não precisa parecer ser. Já é. O fruto é o resultado. O fruto é a verdade. E eu vejo que algumas pessoas de bons frutos, de boa árvore, de boa estrutura, muitas vezes não percebem uma coisa que eu vou falar. Ah, então não preciso treinar, não preciso me preparar. Acabei de falar, Jesus treinou 30 anos. É porque eles pensam assim, que de repente... mas no de repente... Mas que não, pessoa surgiu, no de repente, vamos dizer... Daqui a pouco você está com seus 10 milhões lá, conversando, ensinando todo mundo a comer. Nossa, mas no de repente, isso que é esse? No de repente, demorou muito tempo. Muitos anos. E precisa de ser lapidado. Sim. Precisa. Eu tenho uma coisa, só pode aperfeiçoar aquilo que está feito. Não tem como aperfeiçoar o que não existe. E entender esse aperfeiçoamento, como esses treinamentos. Para você plantar qualquer coisa, a primeira coisa que você tem que entender é que o terreno tem que ser fértil. Você tem que preparar o terreno, a terra. Depois, tem que ser uma semente de boa qualidade para vingar no terreno. E na sequência, você tem que cuidar. Estava saindo de casa um dia, eu olhei para minha casa, que é uma casa de madeira, e aí eu falei assim, nossa, não está legal. Aí passou um tempo, reformamos toda a casa, quem pediu foi minha esposa que reformou. Aí ela reformou a casa, tal, pediu lá para reformar, ficou bonita a casa, estou saindo e olho assim, falei, nossa, como está bonita. Eu falei para minha esposa, assim, minha frase estava errada. Ela, qual frase? Porque eu tenho um monte, né? Mas aí eu falei assim, aquela que eu falo assim, você só pode ter aquilo, o que você deseja ter, você precisa valorizar. Antes de ter o que você deseja, você precisa valorizar o que já tem. Isso é forte também. Aí eu falei assim, mas tinha um erro na frase, a falta de uma palavra. Para você ter o que deseja, de novo, para você ter o que deseja, você tem que valorizar o que já tem. Aí tem um parênteses bem grande. Cuidando. Eu valorizo o meu casamento, mas o quanto eu cuido dele? Eu valorizo minhas amizades, mas o quanto eu cuido dela? Eu valorizo o meu trabalho, mas o quanto eu cuido? Nossa. Valorizo minhas filhas, valorizo minha mãe, valorizo o meu bairro, valorizo as pessoas da minha avó, mas o quanto eu cuido? Eu valorizo a minha casa, isso é forte, mas o quanto eu cuido dela? E as pessoas esqueceram de parar de usar só a palavra do valorizo isso, e esquecemos de cuidar. Eu valorizo a minha vida, mas o quanto eu cuido dela? Em todos os aspectos. Cada tempo é no seu tempo, na sua necessidade, na sua visão e no seu propósito, com sua causa e porquê. De novo, por que eu não poderia estar falando sobre técnica? Por exemplo, quando cruzar os braços, deixa um dos polegares aparecendo. Quando apertar a mão de alguém, deixa a mão por cima se for necessário. Se for por baixo, deixa seu braço esticado. Se for um homem... Porque tudo tudo é comunicacional. Então, por exemplo, se for um homem para com uma mulher, não precisa esticar o braço. Deixa o braço mais leve e deixe que ela estique. É uma gentileza e não só gentileza. É uma relação realmente de estado. Você precisa entender que nós temos essa correlação para poder trazer um mundo melhor, dar espaço para as pessoas. Quer ver um outro exemplo? Polegar. Botou a mão no bolso? Pode? Pode, mas com o polegar aparecendo. Pede apoio, uma postura. Eu estou sentado, mas o meu corpo está inclinado. Mostra interesse. Exato, tem essa ação. A gente precisa compreender que a sua roupa, que o seu cabelo, que a maneira como você movimenta a mão, tudo as mãos têm que estar visíveis. Sim. Olha, nossa. A mão, se alguém chegar escondido, com a mão escondida perto de você, você já pensa que tem alguma ameaça. Sim, é verdade. Então, você tem que deixar as mãos expostas. Aí eu lembrei de uma coisa. Quando Jesus aparece no terceiro dia e ele encontra os discípulos que vivera com ele
3 anos. Não reconheceram ele, porque era uma plenitude tão gigante, era tanta luz que ele tinha, era uma glória tão grande, de uma glorificação, mas para reconhecê-lo, Jesus mostra as suas mãos. O poder da mão é algo surpreendente. A gente tem que estar essa simbologia, a gente precisa entender do inconsciente coletivo na comunicação. O porquê um faz, o porquê eu faço, o que está por dentro desse processo. Entender essa parte de neurociência, psicologia, programação neurolinguística, entender do componente da comunicação no nosso dia a dia, te faz uma pessoa melhor. Para enganá-los? Não. Mas para você aprender a levar a mensagem que você tanto acredita. Porque tem muitas coisas, existem muitas pessoas que são excelentes, autoridades são boas, são incríveis, mas pelo fato de não treinar uma comunicação assertiva, não consegue levar a mensagem que salvaria muitas vidas. Em contrapartida, os ardilhosos ou aquelas pessoas que não são tão boas assim, entenderam que a comunicação tem um poder incrível. E ela entende que ela não precisa ter títulos, ela não precisa ter vivido, ela não precisa provar nada. Ela consegue enganar os outros porque ela tem uma boa comunicação. Enquanto os bons, que acreditam que tem algo verdadeiro e poderoso, não sabem se comunicar. Jesus sabia se comunicar. Nossa, era um comunicador nato. Que lindo. E olha o que você falou agora. Meu Deus, é de tanto poder, porque ele trouxe uma história, gente, que tem tudo a ver com o tema felicidade e alegria. Eu creio que um dos motivos também daqueles discípulos que andavam com Jesus não terem conseguido enxergá-lo ali é porque eles estavam em profunda tristeza. E quando a gente está triste, a gente não vê a solução que está na frente da gente, do nosso lado, batendo na nossa porta. E no momento que Jesus vai comungar com eles, ali, comendo, compartilhando, comungando, mostra as mãos, abre as mãos e comunga do alimento, naquela oportunidade, eles conseguem se alegrar, porque ali eles estão fazendo uma comunicação verdadeira. Ali eles estão sendo eles e estão se entregando na maior pureza, na maior entrega. E comunicação é isso, gente, é entrega. É entrega. Eu entregar o que eu tenho de melhor, você entrega o que você tem de melhor e junto a gente faz o que tem de melhor. E as pessoas só têm medo porque a primeira fase desse processo não é natural. Mas gatinhar também não é natural, como as pessoas pensam. Ele tem um processo, ela engatinha, depois ela anda, ela sai andando como nunca. Não, a criança sai andando meio que dificilmente andando. Depois ela não sabe andar, aí ela aprendeu a andar, mas não sabe correr. É um processo. E a comunicação assertiva e ativa, a assertiva é falar para as pessoas certas, do jeito certo, no momento certo. A ativa é dar comando. Stanley Milgram, em 1960, fez um experimento chamado Experimento de Milgram. E ele lá prova 2 coisas básicas, na minha opinião. Primeira, ele prova que nós somos efeito manada. É simples. Nós vamos... E pode ver a sociedade. Todo mundo indo, verdade. Tá? Efeito manada. A segunda coisa é comando. Nós necessitamos de comando. Isso é verdade. Se você não estiver dando comando, estamos recebendo o comando. Simples assim. É simples assim. É muito simples. Então precisamos começar a ter um pouco mais de comando sobre a nossa comunicação. Precisamos entender a relação do que se o seu propósito e a sua causa é de verdade, ela tem que realmente fazer as multidões te seguirem. É verdade. Nessa ação. Se ter seguidores, se ter audiência, se ter pessoas à sua volta para levar uma mensagem não fosse algo original e interessante e também importante, eu fico pensando então que faria de mim pensar então em crer em Jesus, que é o que ele mais fez. E tem até hoje, 2000 anos e poucos depois, todavia, é o cara que é o maior influencer do planeta. Verdade. E para aqueles que não creem e que são ateus, está tudo bem também. Eu tenho vários amigos ateus, mas eu sempre pergunto que ano que nós estamos. É verdade. Essa eu gostei. Aí ele tem que falar. falar. Salva de palmas de novo. Essa eu nunca usei. Ele vai ter que falar que é depois de Cristo, não tem como. De novo, gente, essa foi boa, viu? Para concluir, essa foi... Gente, olha, eu ficava, lógico, Ricardo, voz, estrategista na comunicação. Primeiro, você não conhece, você tem que conhecer. Ele vai ter cursos também sobre isso, porque eu quero já fazer parte disso aí, porque é algo que todo mundo tem que aprender, viver.
Não é algo assim, só quem lida com a voz, só quem Não. canta, só quem apresenta programa. Não. É todo mundo, porque a comunicação é o que a gente faz o tempo inteiro. O maior problema da sociedade é qual? Não me Sim. entenderam. Não me Eu falei uma entenderam. coisa, mas entenderam Entenderam errado. outra. E assim por diante. E assim por diante. Então, olha só. Primeiro tudo, já pega a caneta, pegou? Papel? Então, olha só. Segue o Ricardo. No Instagram tá Ricardo Silva Voz. Tá? Se você tá me ouvindo hoje pela primeira vez, também segue Andresa Por com favor. Z. Por favor. Caríssimo oficial. Pense em caríssimo. Eu sempre digo assim, porque com K é com isso. Não é com C. Andresa Carício, pensa no Cari oficial. Também tô lá no Instagram, também o Ricardo Silva Voz está no Instagram. Eu tô no YouTube, ele também tá. Eu tenho esses 3 livros, se você quiser ler o Todo Santo Dia, Espiritualidade, Pequeno Livro para Realizar Grandes Sonhos, é só você ir lá no meu link Lindo. da bio. E você também, as suas palestras, tudo que você tem, a mentoria, tem tudo lá no Instagram também? Tem no Instagram e tem uma... Não, estou montando um negócio muito legal, novo, vai ser bacana. Uau. Vim com tudo. Depois do que eu vivi, vim com tudo. Aí a gente vai deixar, porque ele vai ter que vir para o próximo programa, gente. Ele tem muito conteúdo. Então, o próximo, já vou fazer um pitch aí para vocês e um looping, que vai ser o seguinte: ele vai contar a história dele quase partindo da vida. E podemos imaginar que quando a gente tem essa experiência da morte, a gente sai mais vivo. Porque a gente dá o verdadeiro significado da vida. Então, a gente pode até fazer o próximo programa, interessante. o verdadeiro sentido da vida. Perfeito. Porque você viveu isso. Sim. Você viveu de perto. Você passou, Muito. só para você entender, ele passou pelo Covid e ele chegou numa situação realmente que estava ali entre a vida e a morte. Não, foi bem complicado. Mas deixou muita experiência e cicatrizes. E confirmou. Olha, o propósito. A parte mais bonita que teve, que aconteceu, foi a confirmação. Uau! A confirmação das coisas, de tudo. De tudo. E posso afirmar, se alguém espera ouvir uma história como essa, pensando que vão ouvir a primeira parte, sim, mas no contexto geral, tormento, tristeza, angústia, vão se surpreender. Eu já tô aqui. Você tá também, né? Eu tô aqui. Gatilho da curiosidade. É um dos gatilhos da comunicação assertiva, mental, é a curiosidade. Eu já estou extremamente curiosa. Obrigado, viu? Amém. Você Obrigada, é uma pessoa de luz. viu? Você muita também, luz. muita luz, Obrigado vitória. por A gente vai tudo. seguir junto agora, amém? Tamo junto. Então a gente estava aqui no programa Todo Beijo. Santo Dia. Beijo! Todo santo dia. Todo santo dia.